Parashá da semana, Parashá Trumá, ela começa da seguinte maneira. Parashá da semana, uma introdução curta, ela trata do comando de Akadosh Baruch Hu para construir o Mishkan, o tabernáculo. E ela dá detalhadamente como tem que ser construído o Mishkan, o próprio tabernáculo, os keilim, os utensílios do Mishkan, a menorá, a mesa. Agora, no início da Parashá, vai daber Hashem el Moshe lemor. Disse Hashem para Moshe: daber el Bnei Israel, fale com o povo de Israel, veikhu li trumá me'at kol ish asher yidveru libo, e você vai pegar para mim trumá, uma doação de todo homem que o coração dele desejou doar. Tikhu et trumati, vocês vão pegar minha trumá. Se a gente prestar atenção na linguagem do Pasuk, a linguagem da Torá, daber el Bnei Israel, fale para o povo de Israel, veikhu li trumá, vocês vão pegar para mim trumá. O que vocês vão pegar? A linguagem, aparentemente, teria que ser: vocês vão dar para mim trumá. Trumá se dá, não se pega? Essa é uma pergunta famosa do Alshir, que tem várias respostas para isso. O que é veikhu li trumá? Aparentemente a linguagem não está correta. Teria que ser veitnu li trumá, vocês vão me dar trumá. Quem vai dar trumá, ele está doando, não está recebendo. Então como é que é? O que é veikhu e peguem para mim? Assim pergunta o Alshir. Algumas respostas foram dadas para isso. Uma resposta que eu escutei uma vez, um tempo atrás, eu não sei se já falei com vocês, falei com outra turma que estava aqui numa outra época, que eles responderam isso com uma história, com uma shala. Que uma vez foi Shimon e Reuven, saíram para pescar num barco. Estava mil maravilhas, estavam pescando, contentes. O clima estava bom, estava agradável, estava um sol. De repente deu uma viravolta no clima e começa a fechar o tempo. Começa a vir aquelas nuvens carregadas, começa a ficar preto o negócio e de repente um vendaval e uma chuva, e o barco começa a balançar, aquele barquinho de pesca, começa a balançar para um lado, para o outro lado, de repente começa tudo, o barco virou. O barco virou e Reuven não sabia nadar, nadava bem. Shimon não sabia nadar. E no mar, com aquelas ondas grandes e tal, e Reuven tenta salvar Shimon, e ele tenta, puxa dali, mas o mar estava mais forte que Reuven e não conseguiu, e o Shimon acabou se afogando e morreu. Faleceu o Shimon. Reuven conseguiu sobreviver, conseguiu nadar, chegou até um lugar, e Shimon morreu. Shimon era pai de família. Foi Reuven visitar na Shivá, estavam sentados de lutos, costuma ir ler Nechem, né? Consolar os filhos, a mulher. Então estavam sentados, toda a família, e chegou Reuven. Chegou Reuven estava presente no momento do falecimento, e de repente a viúva, toda emocionada, ela pede pro Reuven, a viúva de Shimon pede para Reuven, conta para mim nos detalhes o que aconteceu. Como é que foi? O que aconteceu naquele dia? Talvez é melhor não falar sobre isso. Ele tentou escapar, mas a viúva foi persistente e convenceu ele de contar. Então ele começou a contar que a gente estava pescando, estávamos contentes, clima bonito, estava tudo bem. De repente deu aquela viravolta e o barco virou e eu tentei ajudar. Não pensa que eu tentei, fiz esforço, peguei, eu gritava para ele. Gritava para Shimon, me dá tua mão, Shimon, me dá tua mão. E eu acabei não conseguindo. E o mar foi mais forte e acabou que o Shimon faleceu. A viúva se levanta: você matou meu marido? Você matou meu marido? Chorando em prantos. Como eu matei teu marido? Eu matei teu marido? Tentei ajudar, eu estou te falando, eu tentei ajudar. Como é que você está me dando? Eu tentei ajudar, eu gritava para ele: Shimon, me dá tua mão, você matou meu marido. Eu gritava mais alto que ele. Como eu matei? Me fala exatamente qual foi a linguagem que você falou. Eu falei para ele: Shimon, me dá tua mão. Matou meu marido. Como eu matei? Shimon nunca deu nada para ninguém na vida dele. Você tinha que ter falado: pega a minha mão, ele pegava. Você falou para Shimon: não dá a mão, não deu. Nunca deu, acabou morrendo. Essa é a história. E essa aqui vem exatamente responder a pergunta do Alshir, com uma shala, com um exemplo. O Alshir perguntou: tinha que estar escrito aqui, e vocês vão me dar a trumá. O que vocês vão pegar a trumá?
A verdade, tem muitas coisas na vida que aparenta aos olhos de quem está olhando que ele está dando. Mas na verdade não funciona assim. Muitas vezes quando você está dando, você está recebendo. É sabido o seguinte, que as trumot que foram dados para o Beit HaMikdash, foram dados, entre aspas, cada um trouxe, tem certas trumot, cada um trazia o que o coração dele desejou. Então uns traziam mais, menos, cada um com as suas possibilidades. Agora, a verdade é que Deus não precisa de nada. A verdade, isso aqui que foram trumot, foram doações para o Mishkan, para o tabernáculo. O tabernáculo trazia abundância para o mundo. Trazia muita brachá. Então, na verdade, você não estava dando, você estava pegando. Então, tem certas coisas na vida que você dá, você acha que está dando. Na verdade, você não está dando, você está recebendo. Você recebe muito mais do que você está dando. Está escrito na Parashá anterior, na Parashá Mishpatim, comentei isso uma vez com vocês também, está escrito o seguinte, tem uma passagem na Parashá que ela conta sobre um pobre, que você vai emprestar dinheiro para o pobre. E esse pobre, ele está com dificuldades, ele não tem dinheiro, não está conseguindo pagar. Então tem uma proibição da Torá de você forçar a barra desse pobre. Você não pode forçar a barra dele para ele te pagar. Está escrito o seguinte, na Parashá Mishpatim, Parashá da semana passada. Im keser talvez tami, se você emprestar dinheiro para o meu povo, é te'ani imar, pobre contigo, uma pessoa pobre. Lot e o Loki Moshe, você não vai ser um cobrador. Lot Simuna Lavra, você não vai ser um cobrador e você não vai pegar juros dele. Agora, vem ele fala depois, se você pegou um objeto dele, uma roupa dele, que ele precisa disso durante o dia, não tem outra roupa, você tem que devolver também. Todos os dias de manhã você tem que levar na casa dele para ele ter isso para poder sair na rua. E você não força a barra dele, a Torá fala. E se ele gritar comigo, se ele gritar para mim, se você apertar ele, ele vai gritar, o pobre vai gritar, ele vai pedir para mim, vai pedir socorro. Deixamate que canona me fala que ele vai escutar. Eu vou escutar esse pobre. Rav Chaim Shmulevitz pergunta aqui, mas espera aí, esse pobre está errado. Ele pegou dinheiro emprestado e não pagou. Ele já chegou o prazo do pagamento, ele não está pagando. Por que não vamos escutar? Deus vai escutar ele? Mas ele está errado no final dos contos. Por que ele não se planejou melhor? Se ele não sabe, se ele acha que não ia pagar, não podia pegar. Está escrito, não peguei a voto. Lové, vem no Meshalem, o cara que pega emprestado e não paga, ele era achar. Assim está escrito, não peguei a voto. Lové, vem no Meshalem, era achar. Então por que Deus vai escutar? É verdade. Quem pega dinheiro emprestado não paga, ele vai achar. Mas o rico que emprestou dinheiro, ele tem que saber que tem que ter tolerância. Isso ele tem que aprender. Porque existe um conceito seguinte, que a parnassá da pessoa está escrito assim na Masechet Beitzah. Está escrito que o que? Que a parnassá da pessoa está fixo já de Rosh Hashanah quando ele vai ganhar durante esse ano. E às vezes, Deus coloca um acréscimo na tua conta. Para que esse acréscimo? Para você fazer mitzvot com ele, para ajudar os pobres. Isso é além da tua conta. Então, como é que você está agora se comportando com esse pobre? Às vezes isso aqui está além, está no troco que Deus te deu a mais. Você não pode se comportar de uma forma como se fosse dono. Às vezes, se você se comportar assim, teu dinheiro está vendo que vem, você não vai ter esse dinheiro. Você não tem nada aqui que ninguém sabe o dia de amanhã. Ou seja, Deus, às vezes, ele dá abundância de dinheiro para uma pessoa que é para ele fazer tzedakah, para ele fazer chesed. E se ele não fizer, quem sabe que amanhã ele vai ter. A mesma coisa com a sabedoria também. Deus dá entendimento para uma pessoa, às vezes é para passar para os outros. Se ele vai se esconder e não vai querer passar para ninguém, vai querer ser egoísta, talvez amanhã você não vai entender. Você lê e entende hoje, não quer dizer que amanhã você vai entender também. Então isso é o Rav Chaim Shmulevitz. Por isso que Deus vai escutar, porque às vezes esse dinheiro não era teu realmente a princípio. Ele é um marcé, ele é um palestrante famoso, Rav Azriel Tarda. Ele era muito rico, ele era um homem de negócio. Ele caiu, ele tinha um sócio, ele conta isso várias vezes, escutei ele 2 vezes falando isso. Ele tinha um sócio, eram riquíssimos, tinham muito dinheiro. E ele costumava dar muito tzedakah. Ele esbanjava, ele dava. E o sócio falava com ele, mas como? Como você está dando? Tanto, mas tanto? Dá uma maneirada, ninguém sabe o dia de amanhã. Falava assim o sócio para ele. Ele, não, eu dou dinheiro, isso aqui traz brachá, é sabido que quem dá dinheiro traz brachá. Tzedakah, Maiser, está escrito que a Bíblia fala, você quer me testar? Me testa dando tzedakah e Maiser. Você pode Maiser ou você me testar. Vamos ver se vai faltar para você ou não. E ele dava. E o sócio falando com ele, mas como você dá? Você não sabe o dia de amanhã e tudo mais. O que aconteceu no final da história? Eles faliram. Perderam tudo, quase tudo.
foram realmente, foi um negócio seríssimo. Aí o sócio depois falou, olha, você tinha razão. Por quê? Porque de tudo que você deu para te dar cá, isso aqui ficou, isso aqui você vai levar para você no Lamabá. Isso você vai levar contigo. Eu que segurei, não dei o que você deu, foi tudo por água abaixo no final das contas. Tem que saber o seguinte, tem coisas na vida que a gente dá, que a gente não está dando, a gente está recebendo. Naquele exemplo que vem respondendo, afinal das contas, o seguinte, que essa historinha é um pouco meio engraçado, meio humor negro, talvez, né? Mas Shimon nunca deu nada na vida, se ele tivesse dado, ele teria salvado a vida dele, às vezes. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente sabe o seguinte, que quando você está dando, você nunca vai perder. Saiba disso, que quando tudo que você dá para os outros, você não vai sair perdendo. Se vocês prestarem atenção à palavra Natan, em hebraico, você lê a mesma coisa dos dois lados. Tanto do início para o final, quanto do final para o início. Natan, Natan. Porque ela sempre volta. É sabido que nas palavras em hebraico, as palavras não são stam. Então você vê que Natan, a netiná, de você dar, ela acaba voltando. É isso aí, pessoal. Tem que saber que quem dá tudo pra gente é a Kadosh Baruch Hu. Tem que entender que nesse mundo não é nada nosso. Tudo aqui é emprestado, é tudo um picador. O corpo também, que a gente tem que cuidar dele, mas é tudo um picador. A alma também é um picador da Kadosh Baruch Hu. Até o dia, depois de 120, que a gente vai voltar para Kadosh Baruch Hu, a gente vai levar, o que a gente leva desse mundo realmente são as mitzvot, são os atos de bondade que a gente fez, Bezat Hashem Shanam Nisker, realmente cumprir a Torá, fazer chesed com os outros, realmente, e latet, que na verdade, e dar, que na verdade é veiku, que a gente estaria pegando de Kadosh Baruch Hu. Bezat Hashem, Shabbat Shalom.